Fala aí pessoal, aqui é o Tsu e eu não aguento mais fazer reviews de aparelhos Motorola. Toda semana tem um review novo de aparelho Motorola. Pelo amor de Deus, cadê as outras empresas? Bom, esse é um aparelho diferente, um aparelho diferenciado. É um primeiro aparelho Intel que está chegando no mercado, pelo menos no mercado brasileiro. Vamos começar com um unboxing rapidinho aqui dele. A caixa é pequenininha, assim como o aparelho. Na parte de trás, informações sobre o aparelho, do mesmo jeito que vem nas outras caixas. Então, abrir. Aqui vem o aparelho, Razr, bonitinho. E a switch básica, carregador, fone de ouvido, cabo USB ali embaixo. Veio o basiquinho dele, nada demais. E se vocês perceberam, esse aparelho não veio com o cabo HDMI, porque ele não tem saída HDMI, olha que legal. Captain Obvious! Vamos falar um pouquinho da parte exterior do Razr. Ele é um aparelho razoável, tem um tamanho razoável. A tela dele é de 4.3 polegadas e nem parece, até parece que é maior, porque a Motorola fez uma jogadinha de deixar o mínimo de borda possível. Então se eu colocar aqui na luz, você vai ligar o aparelho, vocês vão ver que a borda dele é bem pequena, é uma borda edge to edge, né, de canto a canto, ou como eles traduziram aqui, é um smartphone tela cheia. Isso ficou legal porque é uma tela grande, uma tela razoável, uma tela com tamanho razoável, né, 4.3 polegadas, e ela ocupa quase toda a frente do aparelho. Ainda mais usando botões dentro da tela, os botões virtuais, fica mais legal. Aqui desse lado nós temos a saída micro USB e a pior invenção que eles fizeram foi de colocar o micro SIM e o micro SD aqui dessa maneira. Eu preferia igual os outros Razrs que você tinha a ferramentinha de apertar e sair, porque eu achei bem difícil de tirar o SIM e o micro SD. Parte de trás, seguindo os padrões Motorola, Kevlar atrás. Aqui é um plástico bastante durável até. A câmera de 8 megapixels, flash, o speaker fica aqui. Desse lado direito, um botão dedicado para a câmera, que é bem legal, os botões de volume, o botão de ligar a tela. E em cima tem a saída para o fone de ouvido. O formato dele eu achei bem interessante. Ele parece uma espécie de um dente, sei lá. Eu achei isso bacana, eu achei um design diferente. Então o que tem dentro do Razr? A tela, como já não é bem dentro, né, mas enfim. A tela de 4.3 polegadas com resolução QHD, então é uma resolução de 540 por 960, ótimo. Era até um padrãozinho há uns 2 anos atrás, até chegar às telas HD normal. Mas é uma tela que tem uma resolução ótima até. De AMOLED, uma bateria que não é removível, então a parte de trás dele não é removível. De 2000 mAh, que aguenta o tranco. É o primeiro celular da Motorola com processador Intel, então ele tem um Atom Z2460, que é single core, mas faz frente aos dual cores. Pô, eu achei bem bacana e ele chega até 2 GHz, cara. Um celular que tem um processador que chega a 2 GHz é bastante incrível. Ele tem 1 GB de RAM e a parte que eu acho que a Motorola mais pecou, que foi fazer um aparelho só com 8 GB de memória interna. Eu achei que é muito pouco. Em um dia nada, em uma noite de uso, eu acabei com essa memória, instalei 2, 3 jogos e o celular já estava lá com uma notificação falando que minha memória tinha ido pro saco. Achei bem zoado isso, bem ruim mesmo, sério. Apesar dele ter entrado ali pro micro SD, você não consegue instalar os aplicativos no micro SD porque é assim, você consegue instalar os aplicativos na sua memória externa, que era o que a gente tinha antigamente, era o nosso micro SD. Só que hoje os aparelhos estão vindo com uma memória interna maior. Então você consegue instalar os aplicativos na memória de aplicativos ou na memória interna. E no caso a memória interna dele é que só tem 8 GB. Então você baixa 2 joguinhos ali que tem 1 GB, 2 GB de dados e cara, acabou. Ele te deixa 5 GB para instalar aplicativo. Então numa noite eu consegui acabar. Eu coloquei Need for Speed, Batman e já era. Acabou a minha memória interna. Isso eu achei bem ruinzinho. A câmera dele, como eu disse, é de 8 megapixels, consegue filmar em Full HD. Mais pra frente a gente fala dela. A câmera da frente é uma VGAzinha de 0.3 megapixels. Bem ruinzinha também, por sinal. Eles podiam pelo menos ter colocado
câmera de 1.2, né? Ele tem também um LED de notificação aqui do lado e o speaker dele é bem onde está aqui as letrinhas da Motorola. Eu acho que ele também pecou por não ter HDMI, apesar eu não usar muito o HDMI de celulares, mas pelo menos podia ter, né? É melhor você ter e não usar do que você nem ter. E o USB dele também não funciona com cabos USB on the go. Então você não consegue colocar um teclado, um mouse ou um dispositivo de armazenamento externo, um pendrive, por exemplo. Então vamos para mais uma parte do review e eu vou mudar um pouquinho a ordem das coisas. Eu queria falar primeiramente sobre a câmera do aparelho. Coisas que eu achei bastante interessante da câmera. Botão dedicado. Isso eu achei realmente interessante. Se você tiver com o celular desligado e quiser bater uma foto rápida, você só deixa o botão apertado e ele já vai direto para o aplicativo de câmera. E bem rápido, por sinal. Isso eu achei uma coisa bem bacana deles também. Você está aqui, apertou o botão de câmera, é quase instantâneo para ir para a câmera. Legal, achei bacana. Parabéns aí para a Motorola e pela Intel. Mas eu não achei que a câmera foi melhor do que a de outros aparelhos que eu já testei. Eu acho que a câmera dos outros Razrs eram melhorzinhas. Tem até uma foto aqui do meu mouse. Eu achei que ficou lavada as cores, eu achei que ela não capturou muito bem as cores. O modo HDR, que é aquele modo de High Dynamic Range, que ele dá uma melhorada nas cores e etc. das fotos, ele não é nem recomendado nessa câmera. Eu achei que ele é extremamente importante, ele é extremamente necessário. Se você não usar o HDR, eu acho que as fotos ficam bem ruinzinhas até. Então, tirar uma foto aqui da caixa, ele acaba levando as cores para um outro nível, dá um boost muito grande nas cores. Mas é uma câmera boa, para tirar ali fotos de uns momentos bacanas. Uma coisa que eles também ficaram mostrando muito na apresentação é isso de tirar 10 fotos em um segundo. Não sei por que alguém gostaria de ficar tirando toda hora 10 fotos em um segundo, mas enfim, se você estiver fotografando esportes ou qualquer coisa do tipo. Na parte de vídeo também é bem legal a câmera, funciona muito bem, filma em Full HD, então dá pra você fazer filmes bem grandes em tamanho mesmo, tô dizendo. Pô, tirando essa parte de eu não ter achado a câmera melhor que a dos outros, ela consegue chegar perto e eu acredito que foi só algum tipo de problema comigo, assim, na minha percepção, porque sendo da Motorola, acredito que eles usaram a mesma câmera que eles usaram nos outros aparelhos, nos outros Razrs, eles usaram nesse aparelho também, então não é um problema muito grande, as fotos saem muito bem. Então eu gostei, tá? Como câmera, acho que tá aprovado o Razr E. Na parte de software, não sei nem se vale falar tanto assim sobre o Razr E, porque ele usa o mesmo Android dos outros dois aparelhos que eu testei, e é mais parecido ainda com o Razr HD, então o software é praticamente o mesmo. Não tem muito o que falar, Circle Widgets, configurações rápidas, modo de adicionar uma página rapidinho, o launcher é o mesmo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o software, acho que vale a pena você ir ver o review lá do Razr HD, porque é a mesma coisa, não mudou nada. Agora, na parte de performance, eu acho que é uma coisa legal, é uma coisa diferente. Porque o que temos nesse aparelho? Nós temos o primeiro aparelho lançado com a parceria Motorola e Intel, que vem para competir no mercado que já é dominado por processadores ARM, que é essa arquitetura ARM, que é uma arquitetura própria para dispositivos que gastam pouca energia. E a Intel pegou um processador que normalmente eles utilizavam antigamente para netbooks, esse mercado que morreu, pelo menos eu não vejo ninguém mais com netbook. Se alguém tiver um netbook aí, avisa, porque eu não vejo ninguém. Eles pegaram esse processador que também gasta pouca energia e trouxe para os aparelhos móveis e falou: pô, o Android é um negócio tão modificável que eu vou colocar um processador. Eu vou colocar meu processador no. Eu vou tentar fazer um port desse sistema operacional para o meu processador. E aí eles começaram lá com o Orange São Francisco. E aí eles fizeram essa parceria com a Motorola. Fizeram essa parceria com a Motorola e estão lançando o Motorola Razr E, tanto aqui no Brasil como em outros países. Em parte de performance, eu achei que o processador aguenta muito bem o tranco. Eu não
vi nenhum problema em utilizar nada do que eu utilizo já no meu dia a dia, em qualquer outro aparelho, em utilizar nesse celular com processador Intel, com processador x86, que é uma arquitetura bem diferente. Sério, não vi problema algum, consegui jogar tudo que eu jogava, algumas coisas eu consegui jogar até melhor, mentira, eu consegui jogar tudo que eu jogava, que é o principal, né, você saber se os seus jogos vão conseguir rodar nessa plataforma, nessa arquitetura diferente, e eu não vi problema algum. Pô, um jogo que saiu há pouco tempo até, e é bem pesadinho, que é o Need for Speed Most Wanted, ele roda muito bem no Ryzen, eu não tive problemas. Só explicando um pouquinho para vocês sobre como que a Intel faz isso, os aplicativos são feitos para ARM, para arquitetura ARM. E a Intel tem um processador que é x86, arquitetura x86, que é de computadores normais. Então, como que eles fazem para um aplicativo que é feito para ARM funcionar em um x86? E aí é que vem uma grande sacada, uma grande jogada, ou a grande ideia do Android. Porque todos os aplicativos são feitos em Java, e eles rodam em cima da Dalvik, que é a máquina virtual Java feita para o Android. Alguém que mexeu com um pouco de desenvolvimento sabe disso. Quem não sabe, eu vou deixar o mais simples possível. E você utiliza a linguagem Java, desenvolve os aplicativos, eles vão rodar em cima dessa máquina virtual. Então os aplicativos não são feitos assim, um código especial para ARM. Eles são feitos em código Java, normal, até aí normal. Basicamente o mesmo código Java que você utiliza nos softwares que você desenvolve para desktop, para web. Então o que a Intel fez? Que é a grande sacada de arquitetura do Android. Eles pegaram a Dalvik, que interpreta esse código Java e joga para o processador ARM, e eles traduziram a Dalvik para pegar esse código Java e colocar num processador Intel, num processador x86. Então eles conseguiram, mexendo no sistema, então eles realmente têm que mexer no sistema, eles têm que fazer um port do para funcionar em x86. Mas só mexendo na Dalvik, eles conseguem fazer com que pelo menos 80% dos aplicativos que já funcionam no Android continuem funcionando, mesmo que seja uma arquitetura diferente. Porque eles só precisaram mexer em uma coisa. Então é como se fosse uma bolacha de 3 camadas. A camada mais abaixo é do processador, a camada do meio é a Dalvik e a de cima é o aplicativo. O aplicativo tem que passar pela Dalvik. Então ele só vai falar para a Dalvik o que ele precisa fazer. E a Dalvik vai se virar para como o processador vai fazer aquilo acontecer. É praticamente todos os aplicativos que estão lá no Android Market, não, lá no Google Play, funcionam nesse celular. Então, pô, o maior medo das pessoas em comprar o Ryzen era se os aplicativos iam funcionar. E, pô, com certeza, eles vão funcionar, vai funcionar muito bem. Tem ainda os outros 20%, que o que eles são? Alguns aplicativos utilizam o NDK, que é o Kit de Desenvolvimento Nativo. Então eles são feitos em C e C++. Os aplicativos que usam NDK, a única coisa que eles precisam fazer é recompilar, só que fazendo um target, falando que eles vão funcionar em um processador Intel, um processador x86 no caso. Depois que eles forem recompilados para funcionar em um x86, acabou. Eles também não precisam fazer mais nada. Então é só uma questão do desenvolvedor pegar o aplicativo, recompilar para x86 e colocar lá na Play Store de novo e pronto, vai funcionar. O que usa bastante C e C++? Basicamente são jogos. E aí tem uns outros aplicativos que podem fazer chamadas específicas para um código ARM. E aí são os aplicativos mais baixo nível ainda. E eu não saberia dizer quais aplicativos utilizam isso hoje. Não tenho conhecimento. Se alguém souber, por favor, avisa. Mas aí sim, esses aplicativos que fazem chamadas específicas de instrução de processador ARM, aí sim, esses aplicativos vão ter que ser refeitos para funcionar em um processador Intel. Agora, eu não vi nenhum aplicativo que utilizasse isso. Até aplicativo de benchmark, que eu achei que ia ser um pouco mais complicado, ia ser um pouquinho mais difícil, funcionou muito bem, não tive problema algum. Tem algumas outras coisas também que
funciona um pouco diferente no processador Intel. Eu vou colocar um link, vai aparecer um link aí em algum lugar pro site da Intel explicando a diferença entre os processadores ARM, x86, como fazer para você fazer esse port do aplicativo. E tem uma outra instrução que é bem conhecida dos processadores ARM, que são instruções Neon, que é muito utilizado para vídeos, para mídia em geral. E o processador Intel não tem o Neon porque ele é feito para ARM. Mas o processador Intel tem o SSE, que é basicamente a mesma coisa. É um dos testes que eu faço bem pouco, eu nunca me liguei nisso, que é colocar vídeo para rodar no celular, que eu acho que qualquer celular hoje roda vídeo muito bem. E eu baixei um dos players mais utilizados, pelo menos o que eu mais vejo o pessoal utilizando, que é o MX Player. Ele inclusive tem uma versão, ele é um player normal, mas você pode baixar vários codecs para ele funcionar. E ele já tem até o codec para x86. Então ele roda vídeos maravilhosamente bem. Tenho aqui um anime que está em MP4. E ele funciona muito bem. Não vi problema algum nele funcionando. Coloquei vídeos em MKV, WebM. Então aqui tem um vídeo em WebM, aqui tem um outro vídeo em Movie até, que é o do padrão do Mac, né? E funcionou tudo, funcionou muito bem nele. Não tive problema nem com vídeo. Então, se você acha que um processador Intel ia ter algum problema de compatibilidade, eu te digo para não se preocupar com isso, porque eles conseguiram fazer um trabalho tão bom que você não precisa se preocupar com compatibilidade. Vai tudo funcionar muito bem. Então, ainda sobre a parte de benchmarks, eu tirei alguns screenshots. Então, aqui o score dele no AnTuTu, achei até que é razoavelmente bem. No CF Bench, que é próprio para multicores, então ele teve uma performance bem ruim aqui na média, 3140, achei que foi ruinzinho. Esse aqui é o Limpec em multithread, funcionou, teve um score bacana até, foi 104. Aqui em single thread, que ele teve um score de 102, foi bacana também. E aqui no quadrante, que é o que o pessoal mais usa. Então ele teve um score de 3.960, que é um score razoável, vai. Ele conseguiu passar na frente de Galaxy Nexus, que é dual core, Optimus 2X, Atrix, e ficou muito bem mesmo, principalmente aqui na parte de memória. O score que ele mais teve é o vermelhinho, que é memória. Por fim, o Smart Bench, ele teve um score de 1.400 para produtividade e 3.000 para jogos, mostrando que a placa gráfica dele aguenta bem mesmo, funciona muito bem. Em termos de jogos, tenho aqui alguns jogos. Battleheart funcionou sem problema algum, Fruit Ninja funcionou sem problema algum, peguei um novinho aqui, League of Evil, bacana. E o mais pesado que tem atualmente, ou pelo menos um dos últimos jogos mais pesados que saiu, que é o Need for Speed Most Wanted. Ele roda muito bem, não tive problemas em fazer funcionar. Joguei. Eu achei que ele tem um pouco menos de frame rate. Como eu poderia dizer isso? É uma coisa que os gamers fanáticos falam muito. Que o meu PC não roda 60 FPS, não sei o que, não sei o que. Eu achei que ele pula alguns quadros e isso dá uma experiência não muito boa no jogo em si. Mas tirando isso, não tive problema algum, funcionou maravilhosamente bem, tão bem quanto o meu celular que é dual core. E carrega rápido o jogo, consigo sair e voltar, não tive problema algum mesmo com a performance do celular. Aprovado, se você está pensando em comprar um celular novo aí, não tem como gastar muito. E esse é um outro ponto, é que eu acho que ele tem uma performance muito, muito incrível para o preço dele. Porque esse celular está custando R$ 1.200. E é R$ 1.200 para um celular tão bom assim, que tem uma tela boa, processador bom, só peca na memória interna. Pô, é um negócio de se prestar atenção, de se observar. Então aqui está o jogo, funciona bem. E que jogo bonito, eu deveria dizer, viu? Ruim é o jogador só. Mas é porque eu tô fazendo vídeo aí, complica um pouquinho de jogar.
Enfim, vamos embora. Vai. E outra coisa é que um processador que funciona bem, e principalmente um processador Intel, ele esquenta, e a resposta é não. Não sei o que a Intel fez, cara. A Intel tá acabando com o próprio mercado de processadores que fritavam ovo. Pô, como assim eles vão fazer isso? Não achei que o celular esquenta. O celular esquenta muito menos que outros celulares que eu testei. Talvez porque ele é grosso pra caramba. Ele é bem largo, ele não consegue chegar a esquentar tudo. E outra parte que o celular também brilhou foi na questão de duração de bateria. Aqui ele foi carregado um pouquinho, né, o que eu estou mostrando aqui. Mas eu cheguei a um dia e não carreguei ele, não coloquei no computador nem nada. E ele durou mais de 15 horas, então eu pude ir trabalhar, ir para a faculdade e voltar para casa. E o celular ainda estava aguentando, assistindo vídeo, jogando Need for Speed, ouvindo música, 3G ligado o dia inteiro. E ele durou muito bem. Gostei bastante da duração de bateria dele também. Tá mais do que aprovado. Bom, finalizando o vídeo então, depois de tudo isso, a aula que foi dada aí, e falei pra caramba de novo, acabo falando demais sempre nos vídeos. O que eu tenho a dizer desse celular? Ele me surpreendeu positivamente. Desde o evento que eu fui, eu queria testar e ver se valia realmente a pena comprar. Agora eu mexi com ele e acho que vale ainda mais a pena. Principalmente se você for olhar o preço dele, em lojas de varejo você consegue comprar ele por R$ 1.200. E eu acho que isso é uma jogada muito boa. É um preço bem razoável para um smartphone. R$ 1.000 no smartphone é um preço bastante razoável. Ele tem um processador 5-core, mas que funciona tão bem quanto muitos dual-core por aí. A memória RAM dele é o bastante para aguentar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Acho que ele só pecou na memória interna, mas aí tudo depende se você é um hard user, você vai instalar muita coisa nele ou não. Se você não colocar uma porrada de jogo, não quiser deixar uma porrada de jogo instalado, se para você instala um, finaliza ele, depois vai instalar outro e tira o que já estava, vale muito a pena. Botão dedicado de câmera eu também achei bem legal. Apesar de eu não gostar muito de botões dedicados de câmera, porque eu acho que você treme bastante a foto, eu acho que a opção deles de utilizar um botão de um estágio só, então é só apertar e tirar foto, reduz bastante esse tremer na foto quando você está utilizando o botão. A tela dele é bem bonita também, apesar de ser AMOLED, dá pra ver os pixels, maldito Pentile. É uma tela bonita, tem uma resolução bacana, não é a resolução máxima que os aparelhos estão usando hoje, não é uma resolução HD, mas na boa, eu acho que esse aparelho tem um pé nos aparelhos high-end, nos aparelhos mais caros, acima de R$ 1.500, enquanto ele mantém um pé nos aparelhos médios, mid-end, que são os aparelhos ali em torno de R$ 1.000. E eu acho, ou pelo menos eu queria, que esse aparelho fizesse sucesso, para mostrar que a Motorola voltou, está apostando certo, está fazendo as parcerias certas e que um processador Intel consegue aguentar o tranco. Eu fiquei realmente feliz com esse aparelho e acho que para a maioria das pessoas que estão começando nos smartphones, eu acho que esse aparelho vale muito a pena. Se você já está um bom tempo usando Android e tal, talvez algumas coisas dele não agrade a você, ou você queira alguma coisa muito melhor. Mas se você está começando agora, ou se você teve um aparelho ainda pior, tipo um Galaxy 5, um Galaxy Ace, um LG Optimus Me, alguma coisa assim, você passar para esse aparelho, você vai perceber uma melhora incrível. Eu acho que como primeiro smartphone ele é muito bom, e se você veio de algum smartphone um pouquinho pior, também é muito bom. Ele tá no Ice Cream Sandwich, não sei se é importante falar, mas tá lá com Ice Cream Sandwich. A Motorola disse que vai atualizar ele pro Jelly Bean. Eles vão atualizar, é uma coisa legal. E outra coisa legal é que eles estão usando o mesmo sistema praticamente para todos os aparelhos da linha. Todos os aparelhos estão usando as mesmas modificações. Normalmente você tinha uma modificação em um aparelho, o que vinha próximo tinha alguma modificaçãozinha a mais. Então eles deram uma padronização legal e alguma coisa bem mais parecida com o Android puro. Então vai dar uma velocidade maior nas atualizações. Mas é isso, pessoal, é isso que eu queria dizer. Gostei bastante do Motorola Razr E.
aprovado, recomendo bastante comprar se você não tem muito dinheiro, ou se você quer um celular mais barato, ou dar um celular ali pro seu irmãozinho, para sua namorada, quer fazer alguém entrar no mundo dos smartphones, sua mãe, sei lá. É um celular muito bom pelo preço. Eu acho que ele oferece bastante pelo que ele cobra e é um ótimo custo-benefício. É isso, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem no joinha, cliquem ali no gostei, compartilhem, assinem o canal. Espero que em breve eu faça mais vídeos, talvez eu faça gameplay de alguns jogos, talvez, não sei, é possível. E valeu aí por continuarem assistindo e ouvindo o Eu Android. E se vocês não sabem, o nosso podcast mudou de nome, não é mais Androidcast, é Mobilidade FM. Então entrem lá no site. Valeu, pessoal, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Assim, uma coisa que eu queria era que esse aparelho ligasse fazendo o barulhinho da Intel.